Fala galera, tudo bom? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. O tema da aula hoje é falar um pouco sobre a obra, sobre o pensamento e, claro, mais uma parte biográfica de Friedrich Engels. Eu quero destacar aqui antes de começar a videoaula, que essa videoaula nossa ela é introdutória. Nós vamos tentar aqui fazer, na verdade, um apanhar geral biográfico de Engels. Em outros momentos, nós faremos aqui algumas aulas teóricas sobre temas, que envolvam o pensamento de Engels. Tá? Antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Friedrich Engels. Hoje é o tema da nossa aula, falar um pouquinho sobre a obra desse filósofo alemão, que nasceu em Barmen, na Prússia, ainda antes da unificação alemã. Ele nasce no ano de 1820 e falece em 1895, já lá no final do século XIX. É interessante lembrar que grande parte do que se fala sobre Engels é sempre em referência ao Marx, meio que se fosse a sombra de Marx. Mas aqui eu preciso considerar duas coisas fundamentais para a gente iniciar. Engels escreveu inúmeras obras, inclusive antes de conhecer o Marx e, claro, posteriormente à obra dele. E até mesmo durante a época em que Marx esteve vivo, Engels também publicou outras obras. Muitos marxistas entendem o pensamento do Engels não como uma simples continuidade do Marx, em muitos pontos até uma certa ruptura. Alguns chegam a considerar que a grande parte do volume 2 e 3 do Capital contradiz inúmeros elementos que está no primeiro volume do Capital que foi escrito por Marx. Então é interessante que entender a obra do Engels também como uma obra própria é um papel relevante, é um papel importante. Mas é claro, grande parte dos textos escritos por Engels foi em conjunto com Marx, com obras muito famosas que eu vou citar algumas aqui daqui a pouco. Grande parte das atividades exercidas pelo Engels na sua juventude esteve ligadas ao campo do jornalismo, enquanto filósofo, mas exerceu a atividade jornalista, publicando textos, escrevendo textos de economia, de política, de situação, inclusive, da própria classe trabalhadora na Inglaterra, que é um clássico, uma obra famosíssima dele. É preciso considerar que a origem de Friedrich Engels, do ponto de vista econômico, é a origem burguesa. O pai de Engels era um grande industrial. Inclusive, na juventude, quando Engels ainda é jovem, ele até foi, vamos dizer assim, industrial no sentido de ser dono de fábrica, ter trabalhado diretamente nessas fábricas que era de seu próprio pai. Grande parte dos custos da vida, tanto de Marx, das obras e tal, foi exercida através dessa atividade. Mas é preciso lembrar que o Engels rompeu com a família ainda muito jovem, com esse destino social de classe, tendo se convertido primeiramente ao círculo hegeliano ali em Berlim, no que se chamava ali de hegelianos de esquerda, no qual até Marx também fez parte, e depois, no contato com Moses Hess, teve contato primeiramente com o comunismo. Até considerar um ponto interessante, que é até uma curiosidade, quando Engels e Marx tiveram contato pela primeira vez, o Marx teve uma grande repulsa ao Engels, justamente por saber da sua origem social burguesa. E essa origem social fazia com que Marx pensasse o que ele se interessa tanto pela classe trabalhadora. Mas aquele contato, em pouco tempo, se transformou numa amizade longa aí ao longo do século XIX, que também foi fruto aí de parcerias intelectuais, de produções e obras e, de certa forma, militância política. Uma das obras mais famosas de Engels, publicada ainda com o Engels jovem, com 20 e poucos anos de idade, é a Situação da Classe Operária na Inglaterra, que é uma obra clássica, é uma obra inclusive bem relevante para quem quer entender a situação da população e da população trabalhadora, principalmente do proletariado fabril no mundo inglês, visto a Inglaterra, o lugar onde Engels viveu grande parte da vida, até em outros países também por perseguição política, mas ali especificamente por ser a sociedade industrial de fato. O modelo industrial europeu sempre foi a Inglaterra, principalmente por conta da primeira e a sua segunda revolução industrial. As obras que Engels publicou ao longo do tempo ganham muito destaque na história da filosofia. Mesmo que são obras que em grande parte se encontram criticadas, etc., eu destacaria, por exemplo, uma obra famosa em parceria com Marx, que é a Ideologia Alemã, uma obra no qual Marx destina, e ao lado de Engels, a fazer críticas
profundas à filosofia alemã, a Bruno Bauer, a Ludwig Feuerbach e outros autores. Interessante também lembrar uma obra clássica dele, né? A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Obra que foi publicada já no Engels mais maduro, mais velho, no final da vida dele, como uma grande síntese do seu pensamento. É claro, uma influência direta, né, do materialismo histórico, principalmente das teses de Marx, nesta obra que analisa e tenta compreender a situação do que é a família. No qual daqui a pouquinho nós vamos falar, né, mais detalhadamente desta obra. Para a gente entender essa parte final, Engels, na década de 1870, a partir de 75, rompe finalmente com a família em relação à sua origem industrial, aliás. E é interessante que esse rompimento ficou muito exposto em algumas cartas, né, que Engels escreveu aos seus amigos e filósofos, companheiros, mostrando, né, que a incompatibilidade de suas ideias até mesmo com a sua origem social, familiar. Interessante lembrar que Engels morre em 1895, deixando uma grande obra, né, contribuições fundamentais para entender grande parte do pensamento social do período, mas também obras que foram criticadas até mesmo por autores do próprio marxismo. A obra A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, publicada por Engels, né, no finalzinho da vida dele, como eu disse, é uma das obras mais importantes, né, dentro da teoria clássica, inspirada muito, né, nas reflexões de um antropólogo evolucionista chamado Lewis Morgan. O Friedrich Engels foi trabalhar a origem, né, da família, das sociedades primitivas, das sociedades antigas de modo geral. Essa obra, mesmo que ela se desencontra já, por muitos autores já criticada, ela faz parte de uma grande área, que foi denominada assim, então abre aspas, né, de uma espécie de origem econômica do Estado. Claro que aqui eu não vou reduzir o marxismo a uma mera teoria econômica, que, vou ser bem sincero, eu compreendo o marxismo de um modo bem mais amplo, né, uma teoria social, política e tal. Mas de todo fato, essa obra ela é relevante por desnaturalizar a chamada família patriarcal e monogâmica, das relações monogâmicas. Na obra, Engels analisa a formação do Estado da família e da propriedade privada sempre através da desconstrução das comunidades gentílicas, né, das comunidades primitivas ou comunais primitivas, né, na leitura clássica do materialismo histórico. A intenção do autor é resolver um problema que filosoficamente já era estudo de muitos autores. Onde se dá a origem do Estado? Onde se dá a origem da propriedade privada, das relações de classe, né, que é a marca da sociedade atual? A resposta do autor é que a desconstrução das comunidades gentílicas e a passagem para a sociedade de classe se dá através do uso da propriedade privada. Então, a partir da propriedade privada, dá origem ao Estado e dá origem aos modelos de família que se constituiu no mundo ocidental. A obra já foi muito lida, é uma obra clássica, né? Antes mesmo aqui de fazer críticas à obra, é preciso sempre entender que a obra ela se encontra como um clássico porque ela durante muito tempo foi referência para esses tipos de estudos, antropológicos inclusive. Mas é uma obra importante, mesmo que ela tenha hoje já pontos de desencontro que foram aí, e aí que não cabe nessa videoaula fazer esses desencontros, porque são muitas teses, a gente pode apresentar isso em outro momento. De qualquer forma, a vida e a obra de Friedrich Engels tem uma particularidade própria. Ela não é a sombra simplesmente do Marx, mas é evidente mostrar as inúmeras contribuições do pensamento de Marx dentro da obra de Engels. Autor que tem uma relevância, é preciso ser estudado, até mesmo por aqueles críticos, né, que não compreendem ele como um intelectual importante para o nosso tempo. Mas antes de criticá-lo é preciso ler e compreender. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre Friedrich Engels, filósofo alemão, teórico importante do pensamento marxista. Se você gostou da aula, um like por favor e deixa um comentário generoso aqui embaixo. Não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem muita coisa para você lá, beleza? Muito obrigado pela audiência e até a próxima videoaula.